E aí pessoal, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu vou te passar aqui 4 fundos imobiliários para viver de renda. Bom, é o sonho de todo investidor poder viver da renda dos seus investimentos lá na frente. E para isso, os fundos imobiliários são excelentes. Os fundos imobiliários são imóveis reais e investir em fundo imobiliário é muito seguro porque os fundos imobiliários são regulamentados pela CVM. Lembrando que eu não sou analista, não sou economista, não trabalho no mercado financeiro, portanto, isso aqui não é uma recomendação de investimento. Eu apenas compartilho o meu pouco conhecimento com vocês aqui no canal. E se você é novo ou nova por aqui, convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações, que toda semana eu estou trazendo conteúdo aqui para você. O primeiro fundo imobiliário que eu vou mostrar aqui é o Tegar 11. Esse fundo imobiliário ele é um fundo de loteamentos que tem foco total em equity de loteamento, então ele compra os loteamentos, desenvolve e vende. No último mês o Tegar caiu quase 3%, uma cota dele atualmente está custando R$ 115, quase R$ 116, e nos últimos 12 meses ele entregou um ótimo resultado em forma de dividendos de mais de 15% ao ano. Você consegue ver essas informações no site Status Invest ou então no site Investidor 10. Você consegue ver esses indicadores que eu estou mostrando aqui para vocês. O Tegar 11 ele está sendo negociado atualmente com desconto, está com um PVP de 0,87. E o que acontece aqui no PVP? Quando está abaixo de 1, a gente já sabe aqui que o fundo imobiliário está com desconto, ele está mais barato do que realmente vale. E o Tegar, ele geralmente, a média dele é ficar com um PVP acima de 1. Então esse fundo imobiliário caiu bastante nos últimos meses e pode ser uma janela de oportunidade para quem já estava querendo investir nele. Seguindo aqui, a liquidez média diária é uma ótima liquidez. E o último rendimento foi de 1,30 por cada cota. Ou seja, se você tem apenas uma cota do Tegar 11, todo mês você recebe 1,30 de dividendos. E como faz para viver de renda com esse fundo imobiliário ou com outro? Com 100 cotas do Tegar 11 vezes esse último rendimento dele, que foi de 1,30, dá igual a R$ 1.300 todos os meses de renda passiva. Ou seja, se você consegue acumular 1.000 cotas do Tegar 11, você garante uma renda mensal de, em média, R$ 1.300. Essa renda pode variar para mais ou para menos, mas a média é isso aqui. Seguindo aqui nos dividendos do Tegar 11, a gente vê que desde 2019 vem crescendo, aqui 2023 ainda está em curso. Aqui no patrimônio líquido do fundo imobiliário, a gente vê uma coisa interessante, que desde 2018 ele só vem aumentando o patrimônio líquido dele. E aqui na carteira do Tegar 11 a gente vê os ativos imobiliários por classe. Por exemplo, 40%, quase 41% do dinheiro do Tegar 11 é investido em equity de loteamento, que é aquela questão de comprar o loteamento, desenvolver e vender para obter um lucro. O segundo fundo imobiliário é o MXRF11. O foco do MXRF11 é investir em CRI. Para quem não sabe o que é CRI, são os certificados de recebíveis imobiliários. Em outras palavras, ele investe financiando obras, financiando construções imobiliárias no setor imobiliário. CRI é basicamente isso. No último mês, o MXRF11 caiu um pouquinho. Esse fundo imobiliário geralmente ele fica ali meio parado mesmo, nem sobe muito, nem cai muito. Os fundos imobiliários, como um todo, eles caem bem menos do que as ações e sobem bem menos também. O MXRF11, uma cota dele está um pouquinho mais de R$10 e nos últimos 12 meses entregou um rendimento acima de 12% ao ano. O PVP do MXRF11 está 1. É o PVP médio dele mesmo, ele não costuma ser negociado abaixo de 1 e nem muito acima de 1. É o fundo imobiliário que tem mais liquidez no mercado e o último rendimento dele foi de 10 centavos por cota. Você compra o MXRF11 por R$10 uma cota e a cada cota que você tiver, você vai receber 10 centavos. Aqui é o histórico de dividendos do MXRF, então desde 2020 deu aquela caída, mas desde então vem aumentando os dividendos. E aqui é o portfólio do MXRF. Como eu falei no início, ele é um fundo imobiliário focado em CRI. Quase 75% de todo o seu dinheiro é investido aqui em CRIs. O terceiro fundo imobiliário é o HGLG. Esse fundo imobiliário é muito bom, esse fundo imobiliário tem sempre bons resultados. E o HGLG, ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. O que são galpões logísticos? São aqueles galpões que a gente vê nas entradas da cidade ou então na BR, e empresas como Magazine Luiza, Amazon, Mercado Livre alugam esses galpões logísticos para armazenar os produtos delas lá dentro
e facilitar a entrega para o consumidor final. O HGLG nos últimos 6 meses caiu muito, caiu quase 7%. Uma cota do HGLG está custando um pouco mais de R$160 e ele entregou nos últimos 12 meses um rendimento de 10,3% ao ano. É um bom rendimento para fundo imobiliário de galpões logísticos, principalmente para o HGLG, que é um baita fundo imobiliário, na minha opinião. Está sendo negociado um pouquinho acima do PVP, com 1,04. A gente já sabe que quando passa de 1, o fundo imobiliário está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Só que o que acontece? Tem uma exceção aqui para o HGLG, porque ele sempre foi um fundo imobiliário que negociou acima do PVP. Então, para a média dele, pode ser considerado que ele esteja barato no momento. Tem uma boa liquidez diária e o último rendimento foi de R$ 2,20 por cota, mas geralmente ele costuma pagar um pouquinho menos. Aqui aconteceu aí um dividendo extraordinário, mas, por exemplo, aqui o próximo rendimento já está o rendimento médio que ele costuma pagar mesmo, que é R$ 1,10 por cota. O histórico de dividendos dele, desde 2019, vem crescendo a distribuição de dividendos. E aqui no patrimônio líquido também, olha só, desde 2018 que só cresce o patrimônio líquido desse fundo imobiliário. Esses aqui são os ativos imobiliários do HGLG, então ele tem galpões logísticos em toda essa parte do mapa aqui, ó. Lá em Ribeirão Preto, São José dos Campos, Duque de Caxias, Extrema, são regiões importantíssimas para o e-commerce funcionar bem. Então ele está em regiões estratégicas para o e-commerce, o que é ótimo, né? Porque assim que um galpão desse fica vazio, ele já é automaticamente alugado, então a vacância é bem menor. E quem é que aluga os galpões do HGLG? A Volkswagen, o Mercado Livre, B2W, Ambev, a Kremer, dentre outros. E o quarto fundo imobiliário é o IRDM11, que também sempre é negociado muito acima do valor e agora deu uma caída, está sendo negociado mais barato do que realmente ele vale. Nos últimos 6 meses ele caiu quase 12%. É um fundo imobiliário de recebíveis imobiliários, ou seja, ele praticamente, em outras palavras, ele é como o MXRF11, que financia construções do segmento imobiliário. Uma cota do IRDM está custando R$ 89,00 e nos últimos 12 meses ele entregou um resultado de quase 15% ao ano. Um bom resultado, o IRDM sempre pagou muito bem, sempre remunerou muito bem os seus cotistas. Mas aqui embaixo a gente vê o PVP, que está abaixo de 1, e como eu falei, ele geralmente a média dele fica acima de 1. Uma liquidez excelente também, e o último rendimento foi de quase 90 centavos por cota. Os dividendos dele também só sobem desde 2018, até que aqui em 2022 deu uma pequena caída, porque a carteira dele, o portfólio dele é muito atrelado ao IPCA. E como o IPCA deu uma descida no final de 2022, isso acarretou numa queda dos rendimentos. E aqui está a distribuição da carteira do IRDM. Quase 67% do dinheiro desse fundo imobiliário é investido em CRI e outra grande parte da distribuição da carteira está aqui em cotas de outros fundos imobiliários. O IRDM também compra outros fundos imobiliários para rentabilizar melhor a carteira. Bom, então falei 4 fundos imobiliários aqui para você. O primeiro foi o TEGAR11, o outro foi o MXRF11, outro foi o HGLG11, que é um fundo imobiliário de logística, e o quarto foi o IRDM11. Todos esses fundos imobiliários eu considero bons fundos imobiliários, lembrando que não é recomendação de investimento, é apenas um papo aqui informal. Certo, pessoal? Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Se gostou, não esquece de curtir aqui o vídeo, se inscrever no canal. Um abraço para você e até a próxima!